Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim, gente. Moçada, nós vamos continuar aqui resolvendo a prova da EPICAR 2015. Nesse vídeo eu vou resolver a questão 26, que trata de razão e proporção. Bora lá? Numa fábrica de sucos há 3 reservatórios, R1, R2 e R3. O reservatório R3 comporta 3 meios da capacidade de R1 e R2 juntos. Os reservatórios R1 e R2 estão cheios de uma mistura de suco concentrado de uvas e de água. A razão entre o volume de suco concentrado de uvas e o volume de água no reservatório R1 é 8:1, e no reservatório R2 é 10:1. As misturas dos dois reservatórios R1 e R2 serão despejadas no reservatório R3. Com base nessas informações, analise essas afirmativas que nós temos aqui abaixo e em seguida a gente marcar quais são as falsas. Bom, as informações aqui diz que numa fábrica de sucos nós temos aqui 3 reservatórios, R1, R2 e R3. E vou marcar aqui, reservatório R1, o R2 e o R3. Ele informou que o reservatório R3 comporta 3 meios da capacidade de R1 e R2 juntos. Mas veja, eu não sei qual que é a capacidade de R1. Então eu vou falar que ele possui um volume V1. Da mesma forma, o reservatório R2 eu vou falar que possui um volume V2. E o reservatório R3 possui um volume V3. Só que eu sei que esse volume V3 corresponde a 3 meios da capacidade de V1 mais V2 juntos. Por outro lado, ele também disse na questão que os reservatórios R1 e R2 estão cheios de uma mistura de suco concentrado de uvas e de água. Então, em R1 e R2, vai ter suco concentrado de uva com água. Mas eu não sei qual que é essa quantidade. Mas ele informou que a razão entre o volume de suco concentrado de uvas e o volume de água no reservatório R1 é 8:1. Então, a quantidade de uva para a quantidade de água nesse reservatório R1, ela é de 8:1. E agora a gente multiplica isso aqui cruzado. Nós temos uma proporção. Então, U vezes 1 vai dar U e A vezes 8, 8A. Bom, mas só que eu não sei qual que é a quantidade de água que tem nesse reservatório R1. Eu vou falar que essa quantidade é uma quantidade X. Ora, e qual vai ser a quantidade de uva? Aqui eu sei que a quantidade de uva é 8 vezes a quantidade de água. A quantidade de água eu falei que é X, então aqui a quantidade de uva vai ser 8x. Dessa forma, nesse reservatório R1, nós vamos ter um volume total de quanto? 8x mais x, 9x. Ele disse ainda que no reservatório R2, essa mesma razão ela é de 10:1. Então, a razão de uva para a água nesse reservatório R2, ela é de 10:1. Novamente, vamos multiplicar isso aqui cruzado. U vezes 1 vai dar U e A vezes 10, 10A. Só que eu não sei qual que é a quantidade de água nesse reservatório R2. Eu vou falar que essa quantidade é Y. Mas eu sei que a quantidade de uva é 10 vezes a quantidade de água. Portanto, a de uva aqui vai ser 10Y. Então, nesse reservatório R2, o volume total dele vai ser 10Y mais Y, 11Y. Ele diz que as misturas desse reservatório R1 e R2 serão despejadas aqui nesse reservatório R3. Então, como eu vou despejar tudo que está aqui nesse reservatório R3, então vai vir uva e água para cá. Mas qual vai ser a quantidade de uva que vai vir para esse reservatório R3? Veja que, segundo o problema, é 3 meios desse aqui com esse aqui juntos. Então, isso aqui vai ser 3 meios de qual que é a quantidade de uva que eu tenho em R1? 8x, mais a quantidade de uva que eu tenho em R2? 10y. E a quantidade de água? Da mesma forma, vai ser 3 meios da quantidade de água que tem em R1, mais a quantidade de água que tem em R2. E o volume total dele aqui vai ser 3 meios desse total aqui do reservatório R1 com o total do reservatório R2, portanto 9x mais 11y. Pronto, marcamos as informações. Agora nós vamos verificar as afirmativas. Na primeira ele está dizendo que a razão do volume de suco concentrado de uvas para o de água no reservatório R3, ou seja, aqui, é de 87/10. Então, uva sobre água é 87/10. Como isso aqui é uma razão, então vamos colocar aqui um traço de fração. Qual que é a quantidade de uva que nós temos no reservatório R3? Nós temos 3 meios de 8x mais 10y. E a quantidade de água? 3 meios de x mais y. E isso é igual a 87/10.
Posso cancelar 3 meios aqui com 3 meios, portanto vai sobrar em cima 8x mais 10y e embaixo x mais y. E isso aqui é igual a 87 sobre 10. Bom, ele está afirmando que isso aqui é igual a 87 sobre 10. Veja que não é possível a gente afirmar isso, porque eu tenho duas variáveis x e y, então depende dessa quantidade x e da quantidade y para a gente substituir aqui para fazer essa afirmação. Então aqui não é possível afirmar por falta de informação. Então essa razão aqui, isso aqui é fato, é verdade? Não, nós não podemos afirmar que isso é verdade. Então essa aqui é falsa. Agora nós vamos para o 2. Se em R1 há 20 litros de água e em R2 há 22 litros de água, então a capacidade de R3 é menor que 600 litros. Veja que dessa vez ele informou qual que é a quantidade de água que nós temos em R1, ele informou que é 20, e em R2 ele informou que é 22. Então agora é só substituir aqui no volume total de R3. Então eu já sei que x é 20 e que o y aqui é 22. Então o volume total de R3 vai ser 3 meios, 9 vezes 20 aqui, 180, 11 vezes 22, 242. Assim, o volume desse reservatório R3 vai ficar 3 meios, 180 com 242, 422. Simplificando isso aqui, vai sobrar 211. Portanto, esse volume V3 vai ser 3 vezes 211, 633. Ele está falando que essa capacidade aqui ela é menor que 600. Claro que não, ela é maior que 600. Então, essa 2 aqui também é falsa. E, finalmente, a 3, onde ele diz que na mistura do reservatório R3 haverá menos de 11% de água. Bom, ele está afirmando que a quantidade de água que nós temos nesse reservatório R3, que é 3 meios de x mais y, deve ser menor do que a capacidade total de água desse reservatório. E qual que é a capacidade total? Ele está falando que é menor que 11% da capacidade total dele. A capacidade total dele é 3 meios de 9x mais 11y. E agora é só fazer continha. 3 meios de x mais y menor que 11% é 11 sobre 100. De 3 meios de 9x mais 11y, então vezes 3 meios de 9x mais 11y. Bom, gente, veja que eu posso simplificar 3 meios com 3 meios. Vai sobrar, portanto, x mais y menor que 11 sobre 100 vezes 9x mais 11y. Pegando isso que está multiplicando e passando para cá, ele vem dividindo. Então, x mais y sobre 9x mais 11y deve ser menor que 11 sobre 100. Novamente, eu não posso avaliar isso aqui, já que eu tenho duas variáveis e não sei o valor dessas variáveis. O problema não deu isso aqui para a gente. Então, isso aqui não é possível. Portanto, se eu não posso julgar isso aqui, ela será também falsa. Assim, quantas são as falsas ou quais são as falsas? As falsas são a 1, a 2 e a 3. Alternativa, letra D. Uma questão bem trabalhosa, eu achei um pouquinho complicada, mas foi uma questão bacana, não foi, gente? É isso aí, pessoal. Gostaram? Então deixe um like, compartilhe e comente, porque dessa forma poderemos continuar ajudando muitas outras pessoas que gostam e que também precisam estudar matemática, beleza? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!